Linha de Frente. Olá, eu sou o Rodolfo Maris e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são Daniela Alves, Leonardo Grandini, Alexandre Bissoli e Alessandro Negão. Olha, é um privilégio recebê-los nessa mesa mais democrática das suas tardes de todos os dias. Você está do meu lado direito hoje, hein, Léo? Hoje você está aqui do meu lado direito. Você é o esquerdista mais direitista que eu conheço. Mas você sabe que, Rodolfo, que eu acho que no televisor aqui é a esquerda, hein? Começamos bem esse programa para repercutir o que aconteceu de fato nessa semana. Olha só, hein? Imagens divulgadas nessa quarta-feira e obtidas pela Jovem Pan mostram que o ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, circulou e conversou com invasores que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As cenas exibidas detalham como o GSI agiu naquela tarde, levantando suspeita de colaboração com os manifestantes. O material destaca que integrantes do Gabinete de Segurança recuaram no momento em que os primeiros manifestantes se aproximaram do Planalto. Olha só, e além disso, é possível ver que membros do GSI cumprimentam e chegam a entregar garrafas de água para alguns manifestantes. Daniela Alves, eu vou deixar as imagens aí para você já ir comentando em cima disso, porque começaram a aparecer aquilo que a CPI deveria revelar, né? Já começou antes de uma CPMI, né, Dani? Exato, Rodolfo. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde para todos aqui à mesa, para toda a audiência também da Jovem Pan. Bom, é algo que o próprio governo não esperava, não é? Essas imagens virem à tona agora, até porque existia uma certa esperança de tentar protelar a CPMI, não é, que ela fosse aprovada e quem sabe até que ela efetivamente não acontecesse. Mas com esses fatos e com essas imagens vindo à tona, muitas perguntas surgem e que elas precisam ser respondidas. Portanto, agora a CPMI, ela se faz muito necessária, porque essas imagens, elas não podem ficar sem respostas efetivas, não é? Então, o que a gente vê agora neste momento? Bom, o ministro, ele estava ali naquele momento, o que ele estava fazendo ali, por qual razão teve essas interações, quem mais sabia da presença dele naquele local, quem mais estava, o porquê aconteceu e, claro, as demais imagens que podem também nos esclarecer efetivamente quem pode também estar, ou quem poderia estar naquele local também, e claro, e também nos esclarecer mais fatos. Agora, Rodolfo, eu acredito sim que este fato novo que surgiu, ele vem com uma, como poderia dizer, como algo que vem fortalecer a necessidade da CPI. Agora, quem vai, exatamente, Rodolfo, quem vai defender que não é necessária essa CPMI depois desses vídeos? Agora sim, nós precisamos que as perguntas certas sejam feitas, sejam realizadas, porque apenas com as perguntas certas nós vamos chegar às respostas que nós precisamos. Perfeito. E olha só, Negão, o ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo após aparecer nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, sem confrontar invasores que depredaram o prédio nos atos do dia 8 de janeiro. Na verdade, os ataques que você vê aí na tela do dia 8 de janeiro. Para seu lugar, o presidente Lula nomeou o ex-interventor da segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, que assume o Gabinete de Segurança Institucional de forma interina. Bom, ele já tirou o cavalinho dele da chuva, né, Negão? Tirou, mas ele também não tinha mais o que fazer, ele tinha que pedir demissão, era o mínimo que ele poderia fazer. Eu acredito que essas imagens mostraram pra gente não só vamos dizer assim, a boa vontade, ou a má vontade no trabalho na hora ali dos membros do GSI, deixando praticamente todo mundo entrar, mas essas imagens mostraram outra coisa também, que é como é que eu vou classificar todo mundo ali como terrorista,
todo mundo ali como alguém que está fazendo uma coisa muito errada. Sim, você invadir um prédio público está muito errado. Sim, você quebrar um patrimônio público está mais errado ainda. Sim, você pedir por golpe também está muito errado. Mas eu vejo que muita gente está nessa de, alguns manifestantes cumprimentaram os policiais ali, não impediram. Eu acho que já a maior importância da gente ter essa CPI é justamente para explicar isso. Aquelas eram pessoas que estavam há muito tempo, que largaram seus empregos, muitas largaram famílias, para ficar em frente de um quartel, entendeu? Para pedir uma coisa que eu considero muito absurdo, entendeu? Mas que elas consideravam que era o certo naquele momento. Nós não temos pessoas com histórico de passagens pela polícia ou pessoas que eram bandidas e tal, que já eram ruins de natureza e resolveram ir lá para fazer o seu ato heróico. Não, nós tínhamos pessoas comuns ali e no meio você tinha pessoas que claramente tinham a sua maldade dentro de si. Dá pra gente ver até nessas imagens a diferença de uma dessas pessoas para as outras. Você tem pessoas que já chegaram quebrando, você tem pessoas que ao invés de quebrar a porta, abriram a porta, você tem pessoas que cumprimentaram o pessoal do GSI, você tem pessoas que empurraram o pessoal do GSI. Então, essas imagens, elas vêm até para dar uma abafada nesse caso e a gente parar com esse negócio de chamar todo mundo ali de terrorista. Porque a partir do momento que eu começo a chamar todas essas pessoas de terroristas, como eu vou chamar aquelas pessoas que fazem o novo cangaço? Como eu vou chamar aquelas pessoas que empunham a R15 nos morros e subjugam uma população inteira? Como eu vou chamar aquelas pessoas, aqueles dois numa moto, que assaltam e matam por causa de um celular Android? Então eu acho que certas coisas vão ter que ficar bem mais esclarecidas agora. Eu não acho também, eu vejo muita gente falar assim, mas o ministro deixou todo mundo passar. O que ele podia fazer naquele momento? Entendeu? Naquele momento, o máximo que ele podia fazer ali era tentar fazer com que eles não quebrassem muito. Mas as ordens, a coisa já começa errada do lado de fora. Quando você olha as imagens do lado de fora, onde você vê viaturas deixando o local, policiais nem tentando segurar aquelas pessoas. Brasília deveria ter chegado muito mais gente para apoiar aqueles policiais e muito mais rápido. Todas essas coisas têm que serem faladas, todas as respostas têm que ser dadas agora na CPMI. Perfeito. Bissoli, eu quero a sua opinião jurídica, porque, diante dos fatos, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal ouça em até 48 horas o general Gonçalves Dias sobre os novos vídeos da área interna ali do Palácio do Planalto. Moraes também determinou que Ricardo Capelli informe ao STF em até 24 horas a identificação de todos os servidores, tanto civis quanto militares, que aparecem nas imagens. Como é que fica isso em âmbito jurídico? Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Rodolfo, que está conduzindo a mesa hoje, os colegas de mesa e a você, audiência, que nos acompanha. Olha, Rodolfo, é muito preocupante essas imagens, porque elas têm um viés muito mais do que essa discussão política que alguns estão querendo fazer ou minimizar. Presidente de partido vem defender isso, outros vêm fazer aquilo, falar aquilo. Não só essas imagens trazem o que faltava para que se instaure a CPMI no Congresso, ou seja, não há dúvidas de que o governo federal, de alguma forma, teve integrantes do seu governo envolvidos nesses atos e que precisa ser apurado, como alguns fatos ainda mais graves, como, por exemplo, o senhor Alexandre de Moraes determinou a oitiva em 48 horas para que seja ouvido o ex-ministro G. Dias. Determinou ainda que o senhor Capelli forneça algumas informações em 24 horas. E a minha pergunta é, qual é a diferença da conduta entre o senhor Anderson Torres, na função que lhe foi acusado de omissão, e do senhor G. Dias, que estava lá presencialmente? Me parece que na do senhor Anderson Torres nem no Brasil estava e não tem prova cabal. Na do senhor G. Dias estava no Brasil e comprovadamente pelas imagens aqui e ali no ato que acontecia. Porque um está preso e outro está solto com prazo de 48 horas para ir lá depor. Então, para mim, parece que o grande primeiro equívoco e que o judiciário vai ter que explicar é por que um foi preso e outro foi chamado para em 48 horas e depor. Segundo ponto, por que no caso do Distrito Federal, o governador Ibanez foi imediatamente afastado até que se entendesse se ele tinha ou não responsabilidade, envolvimento ou não, para não usar o seu cargo de governador e interferir na investigação, e o senhor presidente da República, o senhor Lula, usando o governo, decretou sigilo nas imagens,
depois de ter falado que seria o primeiro a verificá-las, agora diz que não viu. O senhor G. Dias disse que mostrou para o presidente. Tem uma CPMI que não consegue ser formada porque o presidente fica usando cargos do governo, emendas para negociar com parlamentares e não deixa instaurar. Por que o senhor presidente ainda não foi afastado? Cadê o Procurador-Geral da República pedindo o afastamento do presidente da República? E o senhor Alexandre de Moraes determinando o imediato afastamento para que não atrapalhe nas investigações? Porque sim, foi parar dentro do Palácio do Planalto a investigação. É o ministro-chefe do GSI, pessoa de confiança de anos do presidente Lula, conduzindo tudo isso. O senhor presidente dizendo que teria visto as imagens de imediato e agora não viu? Então o judiciário, Rodolfo, vai ter que escolher se quer continuar essa investigação com credibilidade ou se vai jogar na lata do lixo tudo que vem sendo feito até agora e começar a deixar que suspeitas comecem a pairar a respeito da imparcialidade da condução. Perfeito, ótimas colocações. Eu quero passar para o meu amigo Léo já, porque eu já vou fazer uma pergunta. Quem é que está mentindo nisso? Porque olha só, a demissão de Gonçalves Dias aconteceu durante a reunião de emergência com Lula, ok? Até aí tudo bem. Aliados do governo disseram que o presidente ficou bastante irritado por ter solicitado e não recebido as imagens das câmeras do Planalto. Entretanto, segundo o jornal Folha de São Paulo, Gonçalves Dias rebateu a versão de que teria negado acesso às imagens. Ele afirmou que o GSI chegou a montar uma apresentação com as filmagens e que tudo foi encaminhado a Lula. Também receberam as imagens o STF, a Polícia Federal, o Exército e a Polícia Militar do Distrito Federal. Bom, quem é que está mentindo nisso tudo, Léo? Você sabe, Rodolfo, que antes de qualquer coisa é preciso cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes por estar dando início ao que deve ser dado, investigar esse absurdo que aconteceu envolvendo esse general Gonçalves Dias. Tudo muito estranho, inclusive hoje o general Heleno, ex-ministro do GSI do presidente Bolsonaro, se negou a depor na Câmara Legislativa do Distrito Federal, também muito estranho. Todas essas questões, movimentações são, no mínimo, muito esquisitas. O presidente Lula, de acordo com fontes, primeiro ficou bastante irritado com o fato de que o ex-ministro Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, ele estava tratando de forma cordial aquelas pessoas, inclusive entregou, ele não, o companheiro dele entregou garrafas de água para alguns dos terroristas, dos golpistas. Aí depois, segundo ele disse que ele estava tentando evitar que aquelas pessoas ficassem no terceiro andar do Planalto, que é onde se localiza o gabinete do presidente da República, e tentou levá-los ao segundo andar para que eles fossem presos de forma pacífica, de forma a que não causasse maior tumulto. Você vai falando e as imagens estão na tela para todo mundo ver aí, ó. O que não causasse maior tumulto. O segundo ponto é por que num domingo o general ele estava circulando livremente diante de um ato golpista, terrorista, entre aquelas pessoas? Por que num domingo ele ali estava tratando de forma cordial essas pessoas e no meio delas? Isso é muito esquisito. Isso tem que ser investigado. Léo, não quero trabalhar seu raciocínio, mas só para as pessoas entenderem que agora o que parece que tinha sido esvaziado, no caso a palavra golpe, ganha força porque de fato tinha um general lá dentro. Enquanto não se tinha um general, não podia se falar em golpe. Mas você está colocando bem, e não é nenhuma ofensa para quem está nos assistindo, nem para quem é bolsonarista, no caso, ou de direita, porque de fato tinha um general do Lula lá dentro. E isso... Então o golpe é para quem? Ele é general. Isso quando você fala em quando você fala em golpe, você tem razão no que você está falando agora, porque de fato agora caracteriza um golpe, já que tinha um ministro. Aí a pergunta que você está fazendo é a pergunta que todo mundo quer saber. Por que no domingo tinha um ministro lá? Não, todo mundo quer saber, o presidente da República quer saber, os parlamentares querem saber, o Supremo quer saber, porque um general do Exército Brasileiro estava circulando entre golpistas que pediam por golpe de Estado. Golpistas bolsonaristas que ali estavam pedindo por golpe de Estado. Isso é muito sério, isso é muito grave. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o presidente da República
teria pedido essas imagens há muito tempo e o general se negava a dar. O porquê ele se negava a dar essas imagens? Tudo isso é muito sério e parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. Esse general precisa ser investigado. O Exército Brasileiro de Caxias não pode ser maculado por conta de generais golpistas como esse, como o general Heleno, que hoje faltou na audiência na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E esses golpistas, terroristas, bolsonaristas têm que ser responsabilizados. Léo, me desculpa, a Dani quer falar primeiro? Pode falar. Eu só quero entender uma coisa. Eu tô aqui tentando entender. Parece que o presidente Lula foi vítima disso, enganado. A primeira coisa que tem que se trazer, e não é até que se prove o contrário, porque é ele que tem que provar o contrário, porque ele disse que queria ser o primeiro a acessar os vídeos lá quando aconteceram os fatos. Decretou sigilo nos vídeos. Exatamente. E agora o G. Dias vem e fala claramente que forneceu. Então as provas todas existentes são de que ele teve acesso. Não a palavra de um contra o outro. Você está levando em consideração que o general está correto. Não, eu estou dizendo que ele disse à época dos fatos que gostaria de ver todos os vídeos e pedir imediato acesso. O general se negou a dar. Decretou sigilo. Não, quem está dizendo que se negou a dar? Você está dizendo que a palavra do presidente. Léo, você está dizendo que a palavra do presidente vale mais do que a do general. Eu acho que a palavra do general tem peso também. Se ele errou ou não errou, é outra história. E olha só, mas está afirmando que forneceu. E se tratando de Gonçalves Dias, que tem uma relação de amizade e confiança com o presidente Lula de mais de 20 anos. Tá? Mais de 20 anos. Nós não podemos minimizar, não. O general tem que ser... Gente, só um minuto. Tem que ser investigado. Só um segundo, por favor. Porque o general foi responsável pela segurança pessoal do Lula nos primeiros mandatos do petista de 2003 a 2009, se não me engano. Foi o secretário de Segurança da Presidência da República. Nós estamos falando ali do Heleno, que não é um golpista bolsonarista do jeito que você está falando, Léo. É um cara de extrema confiança do excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele colocou ele lá. As pessoas Só um segundo, eu vou abrir pro debate. Deixa eu só concluir meu raciocínio para as pessoas que estão em casa também, tá? Porque a CPMI, até agora, tá sendo velada. Ninguém quer essa CPMI. Quando vem à tona que um general, um cara com toda essa... Eu vou falar que é um cara pomposo pro presidente Lula. É óbvio que ele não queria que a CPI fosse instaurada. É óbvio. Porque de onde saiu o general Heleno, de onde saiu o general Gonçalves Dias, vai sair muito mais, você não concorda? E você sabe que hoje mesmo, antes... Tá aberto pra vocês, tá, gente? Antes a situação não queria a CPMI, a CPI mista, justamente porque entendia que seria mais um circo aí feito pela oposição. Mas você sabe que hoje, o governo sinalizou que quer sim a CPMI, setores do governo querem essa... Claro, porque lógico agora que não é. tem como. Porque agora o foco é que o presidente foi vítima do seu homem de confiança. Foi vítima de um general. Olha como já foi invertida a lógica da coisa. Um general numa manifestação terrorista feita por bolsonaristas com camiseta. Léo, me permite, se no direito... Duplo twist carpado, hein, Léo? Dani, se no direito fosse aplicada a mesma lógica que perdeu Anderson Torres, teria que prender G. Dias. A mesma lógica que afastou Ibanez teria que afastar Lula. Por quê? Porque hoje está sendo discutido justamente o fato do presidente estar usando o poder da sua caneta para inviabilizar a instauração de uma CPMI. Isso tem que ter um afastamento imediato para que as coisas corram naturalmente. Quem foi colocado no lugar de G. Dias? O senhor Capelli, que era o interventor, homem de confiança do Flávio Dino. Sim. Não dá para continuar à frente da presidência da República atrapalhando a investigação alguém que pode ser um investigado, que podia saber de tudo e tentou acobertar. Não estou afirmando que sim, mas tem que ser investigado. O Ibanez, quando foi verificado que não tinha mais responsabilidade, voltou. Por que Lula fica no cargo, usando de toda a sua caneta para impedir que as coisas corram? Isso também mostra, é triste, mas mostra... O presidente queria ver todas as imagens. Só para a CNN foram 160 horas, se eu não me engano, de imagens. Beleza, negão, não tem como o presidente ver 160 horas de imagem, é muita coisa. Então, se ele não sabia desse pedaço, que a gente tem que agora imaginar. Imaginemos que ele não sabia desse pedaço e que o ministro dele estava lá no meio. Significa que alguém da equipe dele não fez um resumo correto para mostrar que, presidente, está aqui os principais pontos aqui, Vamos eliminar esse pedaço aqui, que não tem nada, é só gente passando, mas, o principal está aqui. Tem um ministro aqui, outra parte principal está aqui, outra parte principal está aqui. Se o Lula não sabia dessa parte,
Significa, então, que ele tem uma equipe muito incompetente. E aí a gente já começa... E se ele sabia, piorou. Negão, me permite só uma colocação? Entendeu? Pior do que ele não saber, que até não é função do presidente ver isso. Isso saiu da Polícia Federal, com gente competente, e não viu. E olha Isso só. estava em posse da Polícia Federal. sabe- A denúncia foi apresentada com 100 pessoas. 100 pessoas já estão virando réu por maioria num processo que isso deveria estar lá e ninguém viu. Sensacional. Já que a gente está falando da CPMI, eu preciso ler só, porque a CPMI do dia 8 de janeiro ganhou mais 26 assinaturas após as imagens internas do Planalto mostrarem um ex-ministro de Lula com invasores. Gonçalves Dias apareceu conversando e andando enquanto vândalos depredavam o patrimônio público. Até o momento, o colegiado possuiu apoio de 218 deputados federais. Eu vou ler de novo, porque são 218 deputados federais, ok? E 37 senadores. Ganhou força, Léo. Sim. Ganhou força por se tratar de um ministro do Lula. Você pode colocar aqui que, por ele ser militar, você associar aos golpistas, aos bolsonaristas, só que fato é, ele foi um ministro colocado pelo Lula, de extrema confiança, com 20 anos de amizade com o Lula. Eu acho que esse ato golpista não se remete a ele. Se ele estava lá, ele tem um propósito. E como disse bem aqui o Bissoli, eu fiz questão de anotar aqui, Bissoli, porque o Anderson Torres foi preso por muito menos. Exatamente. Nem no Ok? Brasil estava. E nem no Brasil Cuja estava. competência da segurança pública é do Distrito Federal. Tudo bem, mas e hoje, Mas e com do Gonçalves GSI? Dias? Mas Não, o o GSI tem que ser investigado. Eu tô dizendo que tem que ser Preso, investigado. não. Caso haja uma condenação, sim. Qual a diferença da conta dele e do Anderson Torres? Caso haja uma condenação, sim. O Anderson Torres ele foi preso de forma preventiva, justamente para não atrapalhar o andamento das investigações. Em relação ao ministro Gonçalves Dias, eu acredito que sim. Acredito que caberia uma prisão preventiva na situação, então tá até porque ele pode... Não, eu estou dizendo aqui, acredito sim que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, poderiam decretar prisão preventiva. Apreensão do celular, para ver se ele trocou mensagem com o presidente. busca. Ou vão esperar 48 horas para ele dar fim no celular? Mandado nas de busca e mensagens? apreensão, acredito que sim, até porque é muito grave, como eu bem disse. É preciso saber o porquê um general do Exército Brasileiro, que sabemos que nos últimos 4 anos foi extremamente contaminado com uma ideologia radical. É preciso saber até Pelo amor de que Deus. ponto teve participação das Forças Armadas. Aí Não, você Léo, tá Léo, de Léo, novo porque nós chamando temos o um presidente general incompetente. Nós temos um general do Exército Brasileiro Não. participando desses atos. Léo, O presidente peraí. não sabe Peraí, escolher Léo. Participando de uma Vamos lá, manifestação. senhores. Participando de uma manifestação. Deixa o Léo Deixa eu falar falar. também, Léo. Aí a Dani fala. Uma manifestação com eleitores de Jair Vamos lá, Bolsonaro. ó, atacar o governo. Com Léo, eleitores é o de Jair seguinte. Bolsonaro. Isso é muito grave. Não, isso aqui muito o que grave. você está falando, Vamos lá, você está Dani. generalizando a situação, Léo. Em primeiro lugar, o próprio Rodolfo já colocou fatos aqui. O fato é, este é um cargo de confiança. O Gonçalves Dias era uma pessoa de confiança do presidente Lula. Portanto, se nós formos ficar fazendo teorias aqui, a teoria ela vai mais para o lado do porquê o Lula estava tentando impedir a CPMI e agora uma pessoa de confiança, absoluta confiança dele, Da sua estava ali cabeça tirou dentro. isso, né? Não Da é absoluta cabeça. confiança Sim, dele, da porque sua ninguém cabeça. é GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Era um Portanto, calma aí, deixa eu concluir que eu deixei você falar, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, GSI, Gabinete de Segurança Institucional, você não coloca qualquer pessoa ali. Você tem que colocar uma pessoa de absoluta confiança. Isso é um fato. Não sai um dado da cabeça de ninguém. Isso é um fato. Então, portanto, se nós ficarmos fazendo elucubração, as elucubrações que nós temos que fazer é por que o presidente Lula não queria essa CPI. Agora, vendo que a situação não está boa para ele, obviamente, o governo também vai ter que apoiar essa CPMI. E espero que não atrapalhe, porque nós precisamos de respostas sim. Você é a favor, Léo? Você é a favor, do fundo do seu coração, você é a favor dessa CPMI? Você sabe que antes eu não era, porque se trataria de mais um circo. Até ontem. Mas você sabe que... Não, você sabe que hoje... até ontem. Você sabe que hoje eu defendo sim a CPMI.
Eu acho que a CPMI é importante, acho que tem que ser investigada, até porque apareceu um ministro de Estado, um general que estava numa manifestação golpista de caráter bolsonarista, pedindo por golpe de Estado e não reconhecendo a vitória do presidente Lula. Então é importantíssimo que seja investigado o que esse general do Exército Brasileiro ali estava fazendo, junto com vários outros membros do Gabinete de Segurança Quem mandou a Nacional. polícia ir embora? Saber o porquê hoje o general Heleno está fugindo, inclusive, das indagações, das perguntas, dos questionamentos, ex-ministro do GSI no governo Bolsonaro. É muito sério. Até que ponto foi a participação de generais do Exército Brasileiro nos atos golpistas, terroristas, bolsonaristas do dia 8 de janeiro? E do próprio governo também. Que legal, tá vendo como é bom, ó? Faz 3 meses que a gente está falando a mesma coisa, igualzinho você falou, eu já cansei de falar aqui. Exato. A CPMI é importante para o Lula, é importante para o governo Lula, porque ele era o governo que seria destituído caso o que aconteceu no dia 8 tivesse dado certo. Então ele deveria estar encabeçando isso, ele é que deveria estar colocando seus parlamentares atrás disso, mas não, ele fez exatamente ao contrário. Ele travou imagens, ele tentou negociar para que deputados não assinassem, está tentando até agora, acabou ontem, igual o Léo. Até ontem o Léo também seria contra, mas depois que saiu essas imagens, depois que o pessoal viu, azedou o pé do frango, agora é hora da gente ir pro caminho contrário. Isso é exatamente contra a lógica, não é? Contra a lógica. Porque se você pensar, você está ali no governo, aconteceu um ato golpista, que você vai, nós precisamos investigar, porque se acontecer um agora, pode acontecer depois também. Sabia para onde a oposição ninguém sabe. Ninguém sabe. Olha só. Como foi a CPI da Covid, talvez, né? É que eu posso mexer no cachorro. Era uma manifestação com pessoas claramente pedindo pela volta de Bolsonaro e pela derrubada do presidente Lula, pessoas golpistas, eleitores de um golpista. Por isso que o governo deveria também. Vamos lá, aqui assim, não podia ser um golpe, não poderia ter sido um golpe, para você que está assistindo em casa agora, não poderia ter sido um golpe, tá? Até antes dessas imagens serem reveladas, a palavra golpe estava errada. Não existia golpe, porque não tinha ninguém lá. O poder não foi tentado tomar a força, não invadiram uma reunião de um plenário e tentaram tirar a força, o Lula não estava lá. Então não tem essa palavra golpe, ok? Não existe isso. A partir do momento que é revelado que tinha um ministro lá, as coisas tomam outras proporções, beleza? E esse ministro foi colocado lá pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se tem uma pessoa que tem que ter o maior interesse nessa CPMI do 8 de janeiro, é uma única pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, agora vamos partir, para esse assunto, porque aqui não parou, foi notícia durante toda a semana, depois das invasões e protestos liderados pelo movimento dos trabalhadores rurais, o Sem Terra, o MST. As novas nomeações, os novos superintendentes locais do INCRA ganharam mais foco. O MST iniciou a Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária com invasão de ao menos 9 fazendas. Incluindo uma área que pertencia à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, além de sedes do INCRA em ao menos 7 unidades. Olha só, eu vou deixar você começar essa, tá, Léo? Eu terminei com você e vou começar com você. Que história é essa do Embrapa ser atacado agora? Como é que funciona a cabeça do MST? Semana passada nós falamos aqui do MST. Você deu uma aula aqui sobre as terras que são apropriadas para isso e as invasões. Você conseguiu colocar o que é certo e o que é errado. Mas quando o Embrapa é atacado, não existe certo nessa história, né? Você sabe, Rodolfo, que nas últimas semanas está havendo uma série de invasões um tanto quanto questionáveis, né? Primeiro foi ocupado o lugar público, depois aquela empresa Suzano. Sim. Me parece que agora teve outros casos graves nesse sentido. E aí, eu realmente faço aqui uma indagação, um movimento que eu respeito, que cumpre um papel importante, até porque é um dos maiores produtores de alimentos da América Latina, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, é responsável por uma série de programas sociais. Eu queria fazer uma indagação. Não é melhor
não é melhor para atingir os fins de reforma agrária, para atingir aquilo que está delimitado no artigo 13 do Estatuto da Terra, que é uma lei federal, para atingir aquilo que está delimitado no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal de Ulisses de 88? Não é mais fácil, para atingir a reforma agrária, conversar com o governo, dialogar com o governo, dialogar muitas vezes com os empresários, até porque o presidente Lula já se colocou à disposição. Houve agora um embate entre o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, do PSD, e o João Paulo Rodrigues, que é meu amigo, inclusive líder do MST. Houve uma divergência entre eles, e aí é interessante também, porque a oposição quer colocar a pecha no governo de que o governo apoia qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de ilicitude, o que na verdade, até porque o ministro da Cultura veio à tona dizer que repudia atos de caráter ilícito. E quem fala pelo governo? O ministro ou o líder de um movimento social? O ministro. Portanto, a posição do ministro é a posição do governo. E é preciso, para que realmente atinja esses níveis que o movimento pretende, conversar, dialogar com o presidente Lula, dialogar com o ministro Carlos Fávaro, dialogar com o ministro do Desenvolvimento Agrário. É preciso dialogar com esses setores. Aí sim, eu tenho certeza que vai ser possível cumprir aquilo que a nossa Constituição prevê, que é o direito social da propriedade. Direito social da propriedade. Negão, alguns dias atrás, se não me engano, no último linha que nós fizemos, nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre a invasão do MST à sede do INCRA, pedindo a cabeça de quem estava lá, porque eles colocaram que a administração eram todas bolsonaristas, né? E olha só, foram trocados os comandos do INCRA em 19 estados. Além do Distrito Federal, óbvio, né? Permanecem sem mudanças as chefias de Minas Gerais, Amazonas, Alagoas, Tocantins, Rondônia, Roraima e Amapá. Alguma novidade para você? Nenhuma. Isso, para mim, é a prova cabal de que o governo está totalmente fechado com o MST. Estranha para alguém de casa? Não. O MST foi quem mais fez campanha, junto à CUT, obviamente, ao presidente. Em todos os lugares onde o presidente pisou, lá estava o MST, lá estava a CUT. Seja do Oiapoque ao Chuí, aonde Lula foi, onde tinha um microfone, o MST estava lá embaixo, apoiando o Lula. Eu digo que eles estavam mais perto do Lula do que a própria Janja. Entendeu? Então, tipo assim, o Lula só está retribuindo. São 19 estados, 19 pessoas, no mínimo, né? Porque ali pode ter sido trocada mais algumas pessoas, mas se a gente contar só por estado, 19 pessoas foram trocadas simplesmente porque o MST quis. Se ele quis, ele foi lá e fez a sua invasão. O que eu queria entender, eu gostaria muito de um dia poder sentar com alguém do MST, com algum líder ou com alguém que seja responsável pelo MST. Eu sempre quis entender o seguinte. Beleza. O presidente Lula foi eleito a primeira vez em 2002. 2003. Ele começa o mandato dele em 2003. Depois dele, ele é reeleito. Vem a Dilma. A Dilma é reeleita. Fica mais 2 anos. Para onde avançou? A gente começou a ver um pouco de avanço justamente no governo onde ninguém poderia levar fé que teria algum avanço, que foi justamente o governo Bolsonaro, que distribuiu um monte de certificados de posses. Eu achei, sinceramente, que a gente só ia ver invasões daqui 1 ano, 2, quando talvez o Lula estivesse deixando o MST um pouco de lado. Porque agora, o que eu entendi? Porque como foi quem mais ajudou o próprio presidente, eu achei que o Lula estaria fazendo de tudo agora para começar a dar título de posse, para começar a mapear os lugares por onde ele poderia distribuir terras para o pessoal do sem terra, para os cadastrados, porque eu acredito, eu quero acreditar, entendeu? Que as lideranças do sem terra têm um cadastro enorme de pessoas precisando de terra. E eu quero também acreditar que esse governo teria mapeado as terras não só da União, mas também de pessoas que estivessem ali, sabe, com problemas de dívida, muito difícil isso, né? Quase perdendo para o governo ir lá e poder comprar. Mas esse seria exatamente o correto. O movimento sem terra, porque tem pessoas que estão sem terra. Como a gente resolve esse problema? Dando terra para as pessoas. Seria como o MTST aqui em São Paulo, que busca dar moradia para as pessoas. Então, como você faz isso? Mapeando
os lugares que estão ali para perder para o governo. Perfeito, Negão. Para mim seria o mais simples. E o mais correto também. Estranhamente, é exatamente o contrário que está acontecendo. O Negão, eu vou colocar aqui, tudo que tiver jurídico aqui na minha pauta, eu vou colocar o Bissoli e vou colocar ele pra debater com o Léo. Já sabe, a Mel tá me dirigindo aqui, já sabe, então eu vou passar, quando falar em Inca e tudo mais, eu vou passar pra Dani, porque o Negão falou uma coisa que já estava praticamente escrito aqui, porque olha só, Dani, entre os novos superintendentes do INCRA, nos estados onde estão servidores de carreira do órgão, por exemplo, sindicalistas, advogados, assentados, ligados ao MST, ex-parlamentares e até mesmo filho de um ex-deputado. A maioria das nomeações conta com o aval das bancadas estaduais do PT. Também não é surpresa nenhuma. Eu só coloquei em palavras aqui o que o Negão acabou de dizer. Exatamente. Olha, Rodolfo, não é surpresa pra gente. Obviamente não é surpresa, mas a gente não deixa de ficar indignado com essa situação, não é? Porque se a gente fosse considerar tudo que o Negão acabou de falar, não é, que basicamente o que ele colocou aqui são algumas políticas públicas desde a visão de pessoas sérias, tá? Como pessoas sérias aplicariam determinadas políticas públicas. Infelizmente, essas pessoas não conseguiram ouvir um terço aqui do que o Negão falou, que já poderia até fazer uma boa administração do nosso país, com certeza absoluta. Agora, voltando ao MST, viu, Rodolfo? Sim. É uma organização criminosa. Basicamente isso. Por quê? Invade terras, invade propriedade privada, gente. Isso é o básico para a nossa democracia. Como é que a gente não vai proteger propriedade privada? Não é? Então, o que a gente pode dizer? E além disso, ficam ameaçando. Bom, nós vamos invadir tal lugar. Isso é o quê? Isso é coisa de gente que quer... Não, nós queremos dividir a terra, que quer pacificar? Não, obviamente que não, Rodolfo. Na verdade, são criminosos e podem sim ser enquadrados como terroristas. Aí sim, como terroristas. E eles vão continuar fazendo o que querem até quando? Dialogar, meu querido, dialogar com criminoso? Criminoso tem que estar na cadeia, isso sim. Olha, tá parecendo que você tá fazendo flagrante aqui da Jovem Pan. Vagabundo bom e vagabundo preto. Eu gostei, Dani. Ganhamos uma mulher apresentadora aí nisso tudo, hein? Ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que a casa tem um parecer jurídico favorável à instalação da CPI do MST, que vai investigar as invasões de terra no Brasil. Segundo o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, os trabalhos já devem ser iniciados nas próximas semanas. Bissoli, é uma sinalização positiva que vai ser instaurada uma CPI de verdade no MST? Olha, Rodolfo, a gente fica sempre com dúvida de tudo isso, né? Porque você pode instaurar CPI, depende da composição, aquilo não vai dar em nada. O que a gente tem visto aqui, que preocupa muito com essa notícia que foi trazida agora, é colocar a raposa tomar conta do galinheiro. Como é que você faz esse monte de nomeação política no INCRA, que é quem vai lá certificar que a terra é improdutiva? Os movimentos vão invadir a terra, tem que ser terra improdutiva. Quem diz que a terra é improdutiva? O INCRA. Cabe lá questionamento, discussão jurídica, etc. Mas você põe lá os que apoiam o movimento de invasão, certificar que a terra é improdutiva para que a invasão ocorra. Aonde isso vai dar certo? Em lugar nenhum. E sabe onde isso está resvalando? Na ciumeira no Congresso Nacional. 19 nomeações. Tem partido político de tamanho bom no Congresso que não conseguiu nomear 19 pessoas nos estados até hoje. Lá, deputado que está aí não colocando assinatura na CPI. Na CPI do dia 8 de janeiro. Você conseguiu 19 indicações como essa? Não conseguiu, né? E aí, partido que está dando base de apoio para o governo no Congresso também não nomeou 19 pessoas assim, né? Mas então eu vou dizendo, os companheiros já nomearam 19 e 19 que estão lá tomando conta do seu galinheiro para dar certificado de que a terra é improdutiva para sem terra invadir. É esse lugar que a gente está construindo no nosso país. Você que tem propriedade privada, cuidado, a sua terra pode ser tida como improdutiva, ser invadida e você vai fazer o quê? Chorar na próxima eleição.
Só vou olhar, tá? Só vou olhar pra você, porque você tem uma opinião bem contrária a essa. Mas você não acha estranho? Mas você não acha estranho? É que assim, pra gente ter um debate aqui benéfico e respeitoso, eu preciso colocar os fatos. Sim. Eu gostaria muito como é que funciona a sua cabeça, Léo, porque talvez a pessoa que é de esquerda, ela tenha um pensamento totalmente diferente do nosso aqui. Porque não é normal trocar 19 pessoas em 19 estados, mais o Distrito Federal, ok? E colocar na chefia dessas pessoas, na chefia desses lugares, ex-parlamentares, filho de um ex-deputado. E parece que é uma brincadeira com a nossa cara aqui, você entendeu? Porque o que o Bissoli falou aqui é um retrato do que pode acontecer. São pessoas nomeadas a bel prazer, que pode, no futuro, catar uma terra que é produtiva e falar, sua terra não é produtiva, vamos colocar aqui. Porque parece que os movimentos, eles se unem. Ou a gente está errado no nosso pensamento? Veja. Deixa eu fazer uma pergunta também. Ele só não pode esquecer a minha. O que você acha, depois de eu responder a dele, você acha que está certo chamar o pessoal do MST de terrorista? Não, eu acredito que não, mas eu quero entender por que você acha que não. Não, claro, primeiro, vou começar pelo Negão, vou responder, não prometo não esquecer. Ok. Primeiro que o MST é um movimento que nunca teve caráter do ponto de vista legal como criminoso. Portanto, ele funciona de forma legal, funciona de forma democrática, as instituições o reconhecem como tal, então aquele que os chama de terroristas ou de criminosos está passível a processo por parte deles, né? Porque não é a forma como eles atuam. Aspas nisso que você falou. Aspas nisso que você falou. Segundo que eles não têm CNPJ, portanto, não existe uma entidade jurídica a ser dita como terrorista. É um movimento social sem CNPJ, no qual tem pessoas que os reconhecem. No dia 8 de acabou de descrever o que é o terrorismo. No dia 8 de janeiro tem uma pessoa jurídica lá que quer dar o golpe. Aí vocês estão me confundindo com outros. O aspecto, a dicotomia direita e esquerda... Dicotomia. A dicotomia esquerda e direita... muitas vezes ela é falha, né? Eu me identifico com uma pessoa progressista, penso a sociedade, a economia, né, as relações entre os modos de produção como uma pessoa de esquerda, mas isso não quer dizer que eu vá pegar aquela caixinha e defender tudo aquilo que quem é dito de esquerda defende, ou a mesma coisa que quem é de direita. Quem é de direita não pode, por exemplo, defender o aborto? Pode. Quem é Você é a favor de movimentos como Sem Terra? Vamos lá. O movimento Sem Terra é fundamental, defendo que continue e que prospere. Qual que é o meu ponto? Inclusive que você citou e é muito interessante. Eu sou acima de ser de esquerda, eu sou legalista. Assim como fui contra a prisão do Lula, eu fui contra a prisão do Temer, eu fui contra mandado de busca e apreensão em caso de empresários bolsonaristas. Então, isso não quer dizer... Isso não te coloca acima de ninguém. Mas eu não disse, você está me entendendo de forma errada, minha querida. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Isso não tem nada a ver. Se você deixar o patrão... Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Então, assim, eu sou uma pessoa legalista, ao contrário de outros que aqui compõem a mesa, que são radicais de extrema-direita. Então, assim, nesse sentido... Quem? Pode falar isso. Nesse sentido... Pode falar, dá nome aos bois aí. Dá nome aos bois. Não, eu quero entender quem é radical aqui dessa mesa. Só um minutinho. Corta pra mim. Mel, só eu na tela, por favor. Não vou... Não. A discussão é outra. A discussão é outra, mas vamos lá. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quem é dessa mesa que é algum radical. Porque estamos todos no âmbito jornalístico e batendo nessas pessoas com palavras aqui diariamente para não serem radicais. O radicalismo não nos representa. Se tem algum aqui na mesa, pessoas que eu amo, que eu faço questão de estar aqui. Quando a Mel nossa produtora, e hoje está me dirigindo, eu quero essas pessoas na mesa comigo. Porque eu entendo que mesmo você sendo de esquerda, você não é um radical. A Dani, o Bissoli e o Negão também não são radicais. Exatamente. Se você tem essa visão sobre eles, eu gostaria muito que você tirasse, porque são pessoas que representam as pessoas, assim como você também. Assim como você também. Então só não fala que na mesa tem um radical, por favor. Não, poder falar eu posso. Não, Léo. Então não pode ser retirada. Não, mas você não pode, porque aí... Mas você pode falar também quem, né? Aí vai contra aquilo que eu penso. Aí vai contra aquilo que eu penso sobre você. Mas você pode achar que uma pessoa não é radical. Eu posso achar que ela é radical. Isso é uma questão de juízo de valor. E do aspecto político, estou dizendo na vida da pessoa, mas no aspecto político, e especialmente nesse tema
no qual a gente está tratando, talvez eu acho que essa pessoa é radical. Agora, é absurdo que aconteça invasões ilegais. É preciso, sim, haver investigações em torno de suspeitas nesse sentido. Agora, me espanta bastante, e é bastante curioso, não só nesse caso, mas em outros casos, em outras situações, inclusive agora, para a indicação do Supremo e afins, críticas no sentido de que, nossa, mas fulano é muito próximo do governo, mas fulano é amigo do presidente. Ué, vocês querem que o presidente da República nomeie inimigo para ocupar funções de um governo no qual ele foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas? Não, ele vai nomear aqueles que são da confiança dele, vai nomear amigos dele. Mas a questão é que ele está nomeando quem é amigo do MST para um cargo que vai dizer se ele pode ou não entrar numa terra. A pergunta é... Só para eu finalizar a minha parte rapidinho, porque eu não acho certo chamar o pessoal do MST de terrorista, pelo mesmo motivo que eu não acho certo chamar o pessoal do Dia 8 de terrorista. Para quem não entende o que é um movimento social, porque a gente está tão acostumado a ver a invasão, a gente está tão acostumado a ver a queima de pneu, a gente está tão acostumado a ver a queima de madeira ou a pichação, isso e aquilo. Dentro desses movimentos, que é a imensa maioria, 99% dessas pessoas são pessoas que estão num estado de extremo desespero. Eu quero que você aí de casa tente se colocar no lugar dessas pessoas. Tente se colocar no lugar do cara que veio do campo e não tem uma terra para plantar uma horta. Porque quando a gente fala de sem terra, a gente não está falando do cara que precisa de uma terra para montar uma fazenda e tal. Não, a gente está falando do cara que vai juntar o que ele plantar com o do vizinho, com o do outro vizinho, para montar uma cooperativa. É assim, mais ou menos, que funciona. MTST, a mesma coisa. MTST já é o pessoal já de cidade. É a mesma coisa, é só um cara... Tente imaginar você não conseguir nem os R$1.000 para pagar um quarto e cozinha, que é quanto custa um aluguel aqui em São Paulo, e você ser obrigado a ir morar num lugar que foi invadido. Essas pessoas não estão lá porque é da hora. Essas pessoas estão lá porque elas precisam ir muito. O problema está na cabeça desses movimentos, que quando você vai ver, é o cara que chega de Amarok, é o cara que mora no Morumbi, é o cara que já tem dinheiro e já tem condições e ele está falando por um monte de pessoas. Então, às vezes, a ordem de vamos invadir aquela fazenda ou vamos pressionar o governo para que ele coloque 19 pessoas nos lugares estratégicos que a gente quer, não vem daquelas pessoas. Às vezes aquela pessoa nem quer invadir, porque quando ela invade, ela é obrigada a ficar debaixo de uma tenda de sol, ou, no caso daqui da cidade, ela é obrigada a ficar num imóvel todo largado, todo velho, cheio de ratos, sem água, sem luz, porque assim, eu sei porque eu já entrei. Eu sei porque eu conheço gente que mora. Por isso não está certo chamar de terrorista por causa de um ou dois que fazem a coisa errada. Da mesma forma que no dia 8 muita gente foi levada ao erro, tá pagando pelo seu erro, gente que nunca tomou um enquadro na vida. Agora tá lá tendo que puxar a cadeia, comendo comida ruim que o próprio Alexandre de Moraes comeu esses dias, entendeu? E estão sendo chamados de terroristas. Porque se a gente chama esse povo de terrorista... Legal. Como eu vou chamar o cara que para uma cidade com um fuzil na mão? Olha, a palavra terrorismo, ela é preenchida de acordo com a realidade de cada um. Essa é a real. Nós noticiamos todos os dias crianças com 10 anos fazendo parte do tráfico no Rio de Janeiro, com um armamento pesado na mão. Se isso não for um terrorismo urbano, eu não sei o que é. O que é um terrorismo, você entendeu? Então, assim, chamar essa galera do MST que invade. Antigamente eles matavam os gados ali, né, cara, faziam uma barbaridade. Antigamente noticiava-se que o quê? Eles ameaçavam os proprietários. Hoje eu não sei mais como está isso. Hoje com a tecnologia tá moderna, eu não sei como é que funciona isso. Mas invadir qualquer coisa não é a solução para nada. Você na semana passada colocou pra gente aqui, muito legal, porque você vai lá, você faz um mapeamento da terra, você vê se essa terra está sendo produtiva ou não, você relata isso para um órgão responsável, e você vê se a terra não está produzindo, às vezes o dono da terra morreu, os parentes não sabem daquela terra. O que acontece? Aquela terra é usada para esse movimento. Se fosse no Brasil organizado dessa forma, nós não estaríamos assustados com o movimento do MST. Nós não ficaríamos assustados. Nós não ficávamos assustados com um vídeo do senhor João Stedley falando que nós teríamos um abril vermelho e que ele ia invadir. Ele ia invadir. O invadir, tá errado. Sabe por quê, Léo? Sabe por quê, meus amigos à mesa aqui, você que não está assistindo em casa? Porque agora no dia 8 de janeiro, Dani, nós achamos errado só as pessoas que invadiram. Invadiu tá errado.
Aí começaram a depredar, começaram a quebrar, começaram a fazer atos de vandalismo, e essas pessoas têm que ser punidas por isso. Não é a nossa pauta aqui, mas as pessoas devem ser punidas por isso. Só o ato de invadir já está errado. Exato. Se eu tenho a minha casa e o cara invade a minha casa, meu amigo, Claro. eu não posso pegar um cara que invadiu uma terra e falar assim, não, é menos porque você não invadiu uma casa. Opa, peraí, é minha casa, minha propriedade, você não pode invadir. Não pode invadir. Invasão não é legal, em todos os aspectos da lei. Rodolfo, essa questão do MST, eu acho que o próprio Negão, ele colocou alguns pontos que são importantes. Quando eu falo de criminosos, eu não estou falando das ações que nós podemos considerar, bom, isso aqui não é um crime de fato, porque não é uma terra produtiva, isso aqui precisa ser revisto. Isso não, isso é óbvio que não. Mas a partir do momento que é uma organização que ameaça e anuncia que vai fazer sim, não é, essas invasões, não é, a gente vai chamar isso do quê? Não é quando você tem ameaças reiteradas, não é? Portanto, nós não podemos passar a mão na cabeça de ações que são sim criminosas. Então, nós temos que separar, não é, aquilo que a gente pode considerar, bom, são terras improdutivas, isso já foi adequadamente tratado, e a partir disso, como é que vai ser levada essa questão? Por quê? Já foi falado aqui, eu acho que foi até o Alexandre que colocou as terras, não é, os certificados que o próprio governo Bolsonaro lançou durante seu governo. Nós praticamente não ouvíamos falar de invasões. Não é verdade? Então, agora o que nós ouvimos toda semana são ameaças reiteradas, avisos de invasão. Vão lá, invadem-se em propriedade privada, gente. Sabe o que isso significa? Isso também acaba afastando investidores do nosso país que não sentem segurança. Ora, eu não vou ter segurança que eu vou ter a minha propriedade ali. Eu vou ter segurança do quê? Se nem a propriedade privada é respeitada mais. Quer falar, Léo? Quer falar um... Não, só queria concluir? Vou te dar alguns segundos. Não, só queria concluir no sentido de que não existe o movimento nesse sentido que defende crimes. Tem pessoas, tem casos isolados de condutas individualizadas que devem ser responsabilizados. Na mesma situação o que aconteceu no 8 de janeiro. Ou aqui, e aí eu gostaria de ouvir, né, da boca dessas pessoas, que milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo, essas pessoas são vagabundos, terroristas e criminosos. Se vocês defenderem que sim, eu vejo coerência. Se não, também atribuírem vagabundos... No começo do programa, você chamou justamente essas pessoas de terroristas. Porque eu acho. Volta lá e... Então, exatamente, se você acha, então... E eu quero saber também de vocês. A gente está no programa, a gente tem... A tiazinha de verde e amarelo é vagabunda, eu queria saber isso. Não, foi o que eu acabei de falar. Linha de frente. Não, eles disseram terrorista. Meninos, hora do intervalo aqui, olha pra mim, vamos lá. O Linha de Frente é um programa democrático, um programa de debate. É isso que tem que acontecer. Porque aqui quem manda é a nossa audiência e minha diretora que fica aqui no meu ouvido. Vamos lá? A avaliação popular do governo Lula tem piorado. É o que aponta a pesquisa Genial Quest, que ouviu mais de 2.000 eleitores entre os dias 13 e 16 de abril. A aprovação do governo Lula caiu de 40% para 36%. Enquanto isso, os que reprovam a atual gestão subiu de 20% para 29%. Já os que consideram o governo regular também somam 29%. E 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou sobre qual notícia negativa os entrevistados tinham recebido sobre o governo Lula. De forma espontânea, o tema mais mencionado foi a proposta de taxar compras internacionais com menos de $50, que são isentas de impostos. Olha só, Bissoli, a galera tá preocupada se vai continuar comprando da China ou não. Rodolfo, eu vou dizer, um governo que assume colocando todas as responsabilidades do que não dá certo no governo anterior, mesmo tendo conhecimento do que é ser governo por 2 mandatos, mesmo desde a eleição criticando vários pontos e querendo propor que poderia ser melhor. Passa 100 dias de governo, nada de concreto. Só requenta programa enlatado das administrações anteriores. Não apresenta um arcabouço fiscal adequado para baixar juros no país. E agora vai para uma viagem para a China e olha a infelicidade. Você vai no país que o brasileiro compra, que tem interesse em vender para o brasileiro e anuncia lá
que você vai taxar o produto do chinês aqui para o Brasil. Alguma coisa está muito errado. Eu não sei se o presidente Lula esqueceu ou nunca soube o que é ser presidente, eu não sei se a idade já não permite com que ele raciocine direito, ou se a nova forma de comunicação do mundo faz com que ele não entenda como as coisas funcionem. Talvez ele não saiba o que é fazer compra desses produtos na China. Talvez ele não saiba quantas pessoas consumam isso. E talvez ele não saiba que ele não deveria ir lá no país que vende pra gente falar isso lá no território deles. Então algo está muito errado. E soma-se a isso o fato de que ele e o ministro da Fazenda, o senhor Haddad, não conseguem falar a mesma língua. Uma das principais áreas do governo, que é a área econômica, em que ele coloca um assessor para não ter ministro que o questionasse, tem alguém que fica batendo cabeça. Isso não vai dar certo nunca. Se isso fosse com alguém que pela primeira vez estivesse sendo presidente, eu diria, calma, falta experiência, vai aprender. Agora com alguém que já teve 2 mandatos, um partido que já ganhou 4 eleições presidenciais, isso significa incompetência, incapacidade de trazer novas soluções para os velhos problemas de sempre. Bom, Negão, eu fiz aqui um parênteses com o Bissoli justamente sobre as compras, né, na China. Mas eu quero ressaltar aqui o número de popularidade do Lula que vem caindo. Lógico, nós ainda não chegamos aí no primeiro bimestre, não acabou ainda, né? Exatamente. Eu acho que julho dá pra gente fazer algo mais concreto. Vai piorar um pouco mais ainda, né? Tudo bem, pode piorar, né? Pode melhorar, pode. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a questão é, ainda não é prematuro pra gente fazer essa tal análise, Negão? Pra gente que tá aqui, que tem que informar o povo, eu acho sinceramente um pouco prematuro. Pro povo, não é prematuro, porque a barriga ronca, entendeu? E quando você vai no mercado e vê que 1 quilo de tilápia custa R$30, quando você vê que R$30 custa uma bandeja com 30 ovos está custando R$25, em alguns lugares até mais caro, entendeu? Quando 1 quilo de coxa e sobrecoxa, o pessoal até que me zoa, que fala que eu sou o CEO da coxa e sobrecoxa, quando 1 quilo de sobrecoxa custa R$15, entendeu? Então esquece a picanha. A gente reparou que a gente nem fala mais de picanha, porque a gente desistiu, entendeu? Picanha só se for Nissin, entendeu? Só se for aquela picanha de pozinho. É isso que está fazendo com que a popularidade do presidente caia. E eu vou falar um negócio para você. Quando fala que tá 29, como é que é? 29 ali, né? De 20 para 29, pode pôr aí 60. Entendeu? Que essas pesquisas é assim, se bateu 29, vamos dobrar a meta, que provavelmente vai ser 30, entendeu? Porque é assim que funciona. O povo brasileiro, ele faz vista grossa, às vezes para corrupção, se a economia estiver ali rodando legalzinho, se o cara estiver conseguindo ir no mercado e tiver conseguindo comprar as coisas dele sem muitos problemas. Se tem uma crítica que eu vivia fazendo ao ex-presidente Bolsonaro era a seguinte: não tá certo num país onde o salário mínimo é 1.000 e alguma coisa, certo? Você ir num mercado com R$50 e trazer 2 sacolas. Isso é inadmissível. É inadmissível que 1 litro de leite custe R$5. É inadmissível que uma lata de leite condensado, aquela da boa, sabe? Aquela lá custe R$10. Isso é inadmissível. É inadmissível você ir numa feira e gastar R$100 porque você tem que ir toda semana. Você não consegue fazer uma feira e ela durar um mês. Você faz uma feira e ela dura literalmente uma semana. Agora põe isso na conta, entendeu? De um camarada que mora ele, a esposa e 2, 3 filhos. Põe isso daí na conta, põe as roupas que ele vai ter que comprar e agora ele tá com medo de ter que comprar pela internet, que era onde ele estava economizando alguma coisinha e ter que pagar uma taxa em cima disso. É assim que funciona, sempre funcionou assim. É prematuro pra gente, óbvio, nessa bancada aqui, são 100 dias, mesmo pro presidente Lula, que já tem a experiência, porque ele já vem num governo que ele está ainda formando, que passou por 4 anos funcionando exatamente ao contrário, que era um governo que economizava. Ele volta com os moldes de quando ele foi presidente, ou seja, ele está trazendo toda a galera dele de volta, ele está gastando como se não houvesse amanhã. Seria ainda assim prematuro, mas para quem está em casa, para quem está indo buscar o seu Bolsa Família... Não é nada prematuro, né? E está ouvindo que foi cortado, aí não, filho, porque a barriga ela não tem, a barriga não espera 100 dias, não. A barriga quer para ontem que as coisas se resolvam.
Perfeito, Negão. E olha só, novo juiz da Lava Jato que, de Curitiba, enviou um ofício ao Conselho Nacional de Justiça, no qual ele relata que não tem condições alguma de trabalho. A Apio alega a falta de pessoas para ajudá-los nos processos, sendo que em seu gabinete, por exemplo, há apenas um auxiliar. Quando o Sérgio Moro, no caso, era o juiz da mesma vara, eram 6 auxiliares. Segundo a reportagem do jornal O Globo, o juiz Eduardo Apio quer mais 3 oficiais de gabinete e que, caso não receba mão de obra, ele prevê um colapso administrativo na 13ª vara. É comum isso, né, Bissoli? Essa falta de contingente, essa falta de pessoas para trabalhar. Eu acho interessante, Rodolfo, porque o juiz faz essa reclamação dele como se só a vara dele no Brasil tivesse esse problema. É o juizado comum, em todos os lugares. Agora, imagina pior do que isso. O que ele faz? Entrar em colapso? E o que vai acontecer se ele não julgar a tempo com ele, juiz? Nada. Que prazo ele tem que seguir? Nenhum. Quem determina o ritmo do processo? Ele. O que acontece se deixar de prescrever? Ele não responde por nada. E aí eu pergunto, e você, cidadão que não tem dinheiro para contratar uma grande banca de advogados, que tem lá 10, 20 estagiários, 5 assessores para cuidar do seu processo, que depende da defensoria pública, quando responde a um processo, depende lá do defensor público gratuito para te defender. Esse advogado sozinho tem que dar conta de todos os prazos, fazer tudo e fazer audiência. E sabe o que acontece quando chega o prazo desse advogado? Vence. Sabe o que acontece se ele não consegue cumprir? Você, cidadão, sai perdendo. Então eu acho muito engraçado o judiciário ficar reivindicando essas pautas, essas demandas, sendo que o cidadão que está lá e às vezes tem que responder o seu processo não goza do mesmo benefício. E nesse mesmo sentido, o Ministério Público, a impressão que dá é vamos criar dificuldade aqui para ver se facilita o meu serviço. Eu acho que o juiz tem que fazer o trabalho dele, ele tem que dar atenção, cumprir a carga horária ampliada se preciso for, é uma função muito bem remunerada, tenha menos dias de férias no ano, tenha mais horas de trabalho num dia, e eu tenho certeza que isso vai ser possível porque nós advogados fazemos isso, trabalhamos de sábado, domingo, não tiramos férias e a coisa dá certo. Jornalista também, jornalista também. Tendo que cumprir prazo. É isso. Tá descobrindo o mundo real, né, é verdade, Dani. Esse é o mundo real. Welcome to the jungle. Bem-vindo à selva, em outras palavras. Exatamente. Ô, Dani, o Bissoli retratou, de fato, o que é um trabalhador normal no Brasil. Verdade. Eu acho que esse juiz, ele deve estar achando que ele está onde? Fala pra mim. A diferença é que nós não temos tantas regalias. Aqui, ó, tanto, né? Na verdade, Rodolfo, olha, quando você falou Lava Jato, eu até pensei, oi, Lava Jato ainda existe, né? Porque a essa altura... Ótima questão, eu fiquei assim, nossa, gente, Lava Jato ainda existe porque... nos últimos anos, eu não vou nem dizer enfraqueceu, mas ela praticamente deixou de existir. Infelizmente, o Bissoli colocou aqui bem o retrato, mas qual é a esperança que nós ainda temos na Lava Jato? É claro, Rodolfo, você que é sempre muito otimista aqui, não é? Eu já vou te responder antes de você perguntar, viu? Ô, Mel, corta pra nós dois aqui então, por favor. Deixa eu fazer uma cara de decepção aqui. Isso, Dani, vai lá, acaba com o meu otimismo, por favor. Imagina, Rodolfo, eu acho que é uma grande qualidade, porque nós precisamos sim de otimismo, porque sem otimismo, como é que nós vamos repensar o nosso país? Como é que nós vamos voltar a crescer, voltar a realmente sentir orgulho e olhar para as nossas famílias, não é? Seja lá na periferia ou tudo mais. Otimista. O próprio Negão aqui, ele já colocou um retrato muito difícil da situação das famílias que vão no supermercado. E voltam, sei lá, sem conseguir comprar absolutamente nada, muitas vezes. Ele retratou a inflação aqui, o Negão, né? A inflação. Então, é claro, a gente precisa de otimismo, porque é o otimismo que vai nos levar a determinadas mudanças que são essenciais, porque senão, se a gente ficar só no pessimismo, não anda, não é? Mas, no entanto, é muito difícil para toda a população quando vê que a Lava Jato, claro que teve vários erros que poderiam ter sido evitados, não é? Chegar nesse ponto de que a gente olha, mas para que ainda estão falando da Lava Jato? Não é? Porque esperança de que ela vá resultar em alguma coisa, ninguém tem mais. Ô, Léo, e a Dani tá falando aqui que perdeu forças, e de fato perdeu forças já no governo Jair Bolsonaro, né?
Você acha que com esse novo juiz, o Eduardo Apio, a tendência é a Lava Jato extinguir, não de imediato, tá? Mas a longo prazo? Como o mundo dá voltas, né, Rodolfão? Como o mundo dá voltas. Quando me chama de Rodolfão, é que ele... Lá vem. Olha, lá vem. Não, é porque eu acho muito curioso como o mundo dá voltas. Então quer dizer que Lula voltou ao poder e a Lava Jato foi tão desmoralizada. Lava Jato essa chefiada por um juiz que foi declarado parcial pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, decisão depois referendada pelo plenário da Corte. Juiz esse declarado incompetente nos processos envolvendo o presidente Lula. Juiz esse que Não foi manteve... bem assim, juiz né? esse que manteve... Isso é decisão judicial. Não foi bem assim. Juiz esse que manteve conversas escusas com membros do Ministério Público, combinando sentença. Juiz esse que, de fato, possuía motivações particulares e políticas, tanto que virou político, tanto que virou ministro de Estado, daquele que foi o principal beneficiado com a prisão do primeiro lugar das pesquisas eleitorais de 2018, e juiz esse que depois virou parlamentar, e não só virou parlamentar, como colocou a mulher também como parlamentar num Não, mas ela foi votada. Ela foi eleita. Foi eleita pelo sobrenome foi dele. eleita. Foi eleita pelo Moro, né? Ela foi eleita pelo povo. Foi eleita pelo sobrenome dele. Você não acredita nas urnas? Se não fosse Foi ela- mulher, ela se não foi fosse eleita pelo entender, povo. Léo, me permite só se não fosse mulher dele, Léo, não me seria permite só um deputado. ajuste na Então, sua fala, só pequenininho. Por favor. Juiz esse que tentou de forma não legal transferir seu título para São Paulo e teve negado. Exatamente. Ótimo. Não, maravilha. Então, assim, é uma pessoa de uma reputação não ilibada, uma pessoa que foi declarada parcial não por mim, Leonardo Grande, quem sou eu? Pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive escândalo internacional, pois as Nações Unidas também o declararam dessa forma. Não Então, foi as Nações Unidas, tá? É uma vergonha que um senhor como esse, hoje é parlamentar, tive esses dias com ele. Mas e o Eduardo? Apio? É isso Onde que eu ia falar, né? Onde está o Eduardo Apio? Onde está o Eduardo Apio para finalizar, sentença, na oratória, aqui na Vai seguir o frase? mesmo e para finalizar, minha pequena Porque eu desabafo. Não, minha pequena Desabafo. Desabafo mesmo. Minha pequena introdução do Engasgou aqui, ó. recuperador. Você entalou? Sentindo melhor. Não, do recuperador. Entalou? Não, Entalou? Tá para bom, acabar não. minha explanação sobre o diretor de recuperação judicial que ajudou a quebrar as empresas que ele ajudou a recuperar judicialmente, é importante dar condições necessárias a todos os magistrados no país. Agora, como bem disse o meu querido Bissoli, não é possível que só ele é o único magistrado, é o único juiz de direito que tem essas reclamações, que tem essas pendências, que tem essas demandas. E, mais uma vez, estou realmente triste que a Lava Jato está nessa situação, que foi acabada. Eu estou emocionado. Não parece, mas hein? é isso. Legal, ó, nós tínhamos... Vou fazer uma analogia aqui, ver se você pega essa. Eu tô ligado que você é rápido, mano. Vamos lá. Vem comigo, ó. Não tem a Lava Jato, mas tem a CPMI vindo aí, velho. Pois é, né? Olha aí. Eu gosto do Léo porque ele faz um sanduíche de fatos com vozes da minha cabeça. Gostei dessa. Ele faz um verdade. sanduíche de Judicial. fatos com Essa vozes da da minha ONU também cabeça. é fake. Entendeu? Essa da ONU também é fake. O juiz... Sanduíche de fatos com vozes da minha cabeça. Se põe no lugar do Eduardo Essa foi boa. Apio. Se põe no lugar do Eduardo Apio. Ele acabou de pegar, ele agora vai chefiar uma das operações que ficaram mais famosas aqui no Brasil, certo? Que foi falado nos últimos 6, 7 anos, é o que a gente mais fala, da bendita Operação Lava Jato. E ele só está pedindo mais 3 assessores, não é? Aqui, Isso, ó. mais 3. Mais 3 assessores. Não é porque ele é um juiz... Oficiais de gabinete. não é porque ele é um juiz, nossa, porque eu só consigo trabalhar se for assim. Não, gente, ele está falando da Lava Jato. É por isso que essa luz foi colocada nele. Eu entendo o Bissoli, eu entendo o Leonardo quando eles dizem assim, cara, desce pro mundo real, que no mundo real é difícil. Eu sei que tem outros juízes que também devem estar pedindo. Por que a luz foi colocada no Eduardo Apio? Porque ele vai comandar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que já foi tão famosa aqui no Brasil, que pela primeira... eu tenho 43 anos de vida, eu tenho idade para ser pai do Leonardo. Eu até brinco com ele com isso direto. Entendeu? É um filho da minha idade, quase. Então, eu tenho um filho quase da idade dele. Então, eu pude ver com os meus próprios olhos políticos sendo preso. Eu vivi o Brasil onde isso era impossível. Eu vivi o Brasil onde a gente ria quando alguém falava assim, o Lula vai ser preso. Eu dava risada. Eu falava, não, Lula nunca vai ser preso. E se for,
ele vai ficar horas na cadeia, horas, e não vai nem entrar na cela. Pois é, né? Eu vivi esse país, eu vivi um país onde empresários não eram presos. Lógico, empresários de grande porte, né? Esses empresários não eram presos, empresários corruptos não eram presos. A Lava Jato mostrou para o brasileiro que isso pode acontecer. Então, mesmo que a gente fale assim, poxa, mas o Eduardo Apio tem que se virar com o que ele tem que jogar com as ferramentas que foram dadas para ele. Beleza, eu não vou dizer que isso está errado, mas, cara, é a Lava Jato. Você entendeu? É a Lava Jato. Tem que ser feito um esforço para que esse nome não morra, apesar de que parece que todo o mundo político hoje do Brasil faz de tudo para que esse nome morra. Ah, mas o juiz tal cometeu um erro aqui. Ah, o juiz foi parcial aqui. Ah, porque ele conversou com o procurador e não podia ter conversado, porque ele conversou com o promotor e não podia ter conversado. Beleza, eu entendo todos esses pontos, eu entendo o Alexandre, eu entendo o Leonardo, mas eu quero que você, povo brasileiro, entenda o seguinte, você que tem aí, que nasceu anos 80, 90, 70, você sabe muito bem, você viveu nesse país onde político não ia preso, político era tratado como hoje a gente trata pessoal lá do STF e tal, que parece que são do Monte Olimpo. E essa foi a grande novidade da Lava Jato. Essa foi a grande novidade. A Lava Jato trouxe isso, não pode morrer. Nem que sobreviva capengando, ligada nos aparelhos e que surja uma outra operação no futuro, mas essa é a semente. Ah, mas erros foram cometidos. Negão, beleza. só uma partezinha. Crimes foram cometidos. Mas aí que é o nosso grande problema. Quando uma operação tem a sua relevância em destaque, é uma coisa e ela é permanente. Quando pessoas passam a virar herói por fazer meramente a sua função pública, um juiz que ganha bem, um promotor que ganha bem, fazer sua função, não tem que virar herói, ele está cumprindo sua função. A operação tem que estar acima das pessoas. Por quê? Quando o senhor Moro resolveu atingir as suas vontades político-pessoais, ele acabou com a operação. Quando ele assumiu o ministério, eu falei para todo mundo, se ele tivesse ficado no cargo do juiz, esperado ser nomeado ministro do Supremo pelo Bolsonaro, ele teria garantido a operação. Quando ele largou o cargo de juiz para ser ministro, ele deu uma facada na ali operação. foi o início do fim. Provou. A pessoa que começou a acabar com a operação que tanto ajudou chama-se Moro. Ok, eu estava do outro lado aqui de uma moeda, né, colocando num ditar bem popular. Eu estava do outro lado, quando tudo isso começou a acontecer, do Sérgio Moro, da Lava Jato e tal. O que eu vi no Brasil, eu achei que eu não achei que eu não ia estar vivo para ver, tá? Investigações, delações premiadas. Acho que até os políticos. E o que aconteceu? Aí, um juiz, o Sérgio Moro nunca vai ganhar um filme aqui. Talvez se ele sequestrasse um ônibus, se matasse uma refém, ele ia ganhar. Quando ele for pra cadeia, ele... No Brasil é assim, vagabundo ganha filme. Aqui é assim. E o juiz, por fazer a sua lei, cumprir o seu papel, não faz. Existem várias prerrogativas da lei que acusam o Sérgio Moro de ter feito um péssimo trabalho, tá? Mas pro Brasil, ele surgiu, de fato, como uma pessoa que encarou o sistema. Esse é o grande fato. Errado ou não, aí são os advogados que falam, e o Sérgio Moro vai ser punido por isso. Não cabe a nós, não compete a nós ver isso, tá bom? Vamos lá, vamos falar dele, né? Que nessa semana, durante reunião para debater ações integradas de segurança em escolas, o presidente Lula fez críticas aos jogos de tiro. Sabe o joguinho de tiro? O Lula fez duras críticas. Para ele, os games incentivam a violência entre crianças e adolescentes. Vamos ouvir. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tá aqui para você brincar, sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças.
E o Lula não saiu tão ileso assim do comentário. O influenciador Felipe Neto, seu grande aliado online, não gostou muito do que o presidente disse. No Twitter, ele postou o seguinte, abre aspas, Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade, mas um erro grotesco na comunicação do presidente. Fecho aspas. Além de Felipe Neto, os gamers também condenaram a fala de Lula. O filho do presidente Luiz Cláudio se manifestou lamentando a declaração do pai e dizendo que ele generalizou um assunto polêmico. Abre aspas. Meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele não sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre o assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. O videogame é muito mais do que violência. Olha só, o videogame é muito mais do que violência. É arte, é lazer, é entretenimento. Eu fecho aspas aí na fala do rapaz. Bom, Léo, seguindo as ordens aqui. Isso aí é muito bom, né, O que você acha dessa fala do Lula? E eu adoro, né? Eu adoro o joguinho. E desculpa, presidente, eu confesso que eu votei no senhor, mas eu gosto de joguinho de violência, eu gosto de joguinho de tiro, eu jogo lá, eu tenho, mato gente pra caramba. Mas fascista! Tirano! Mas é só virtualmente, eu tô brincando. obviamente. Mas você sabe que o Luiz Cláudio, o Lulinha, né, filho do presidente Lula, o próprio Felipe Neto, estão corretos. Hoje existe um novo panorama, a conjuntura é outra. Jovens de 14, 15 anos, moleques de 14, 15 anos ganham fortunas com isso, dezenas de milhares de dólares em campeonatos. Abriu um paradigma muito grande, uma nova era. Então, é evidente que o presidente tem 77 anos de idade, já deu uma dessas em outros momentos, quando foi lá no Flow, né, perguntado, o senhor pode passar suas redes sociais? Ele, que é? Não sei. Porque é uma pessoa de idade, uma pessoa que não está conectada a essas novas tecnologias, não é ele quem trata disso, assim como o ex-presidente também não tratava diretamente, era sempre o filho, a assessoria. Então são pessoas de idade, pessoas que ainda estão no século passado nesse sentido da tecnologia e, portanto, acabam dando umas dessas. Mas eu gostaria aqui de me dirigir ao senhor presidente da República, acho que ele não assiste Jovem Pan, mas caso chegue até ele... Assiste por minha causa, sabia? Caso chegue até ele... Fiquei sabendo de fonte segura. Ele só assiste o Linha de Frente por minha causa. Caso chegue até ele ele, e a Janja. Posso tentar, mas repense, isso aí é legal. É lógico, existe uma violência muito grande hoje no país e no mundo, mas não é fruto dos joguinhos eletrônicos, até porque eu jogava bastante Mario Bros e não virei encanador por conta disso. Mas é isso. Exatamente. Negão, você que tava aí suando frio. Meu Deus do céu. Pra falar disso. Eu não sei o que é pior, se eu ter que concordar com Felipe Neto e Lulinha, entendeu? A essa altura só isso já me faz querer o impeachment do Lula. Só o fato dele ter me feito concordar com o Felipe Neto. Assim como eu falei do Léo agora há pouco, que ele faz um sanduíche de fatos com vozes da minha cabeça, o Lula fez a mesma coisa. A mesma coisa. Você olha o depoimento dele e ele não está errado. Tem realmente pais que fazem isso. Pegam o celular ou o tablet e dão na mão da criança para que ela simplesmente cale a boca. Lula, eu jogo videogame desde os 8 anos de idade, quando eu ganhei o meu primeiro Atari. Jogo até hoje, meus filhos jogam comigo, entendeu? E a gente só curte jogo de tiro. Inclusive, o meu filho do meio, ele gosta do GTA RP, que esse não só é um jogo de tiro, como você tem que fazer uma espécie de atuação dentro do jogo. Você tem um personagem aonde você tem que falar com a sua voz e outros têm que ouvir. É como se fosse um teatro dentro do jogo. No YouTube, a gente tem o canal do Engenheiro Léo. O Engenheiro Léo faz gameplays aonde ele dá aula de história com a gameplay, aonde ele dá aula de inglês, aonde ele dá aula de engenharia com os jogos. Ele usa os jogos. E não é que ele pega um jogo específico. Eu vou pegar Minecraft e ensinar engenharia. Não, ele pega um Assassin's Creed da vida, um GTA da vida, e com esse jogo ele dá uma aula de história, ele dá uma aula de engenharia. É de uma ignorância imensa, mas ao mesmo tempo eu entendo o Lula. Por quê? Porque é o que o público dele quer ouvir. O público brasileiro, infelizmente, quer resposta rápida.
O público brasileiro, infelizmente, quer aquela coisa, quer uma solução mirabolante. Então a solução mirabolante nos anos 80, e eu vivi isso, é botar a culpa da violência nos quadrinhos. Eu vivi esse tempo. Depois vamos colocar a culpa da violência nos desenhos animados. E é engraçado, porque é de uma geração que assistia uns desenhos bem violentos, né? E aí essa mesma geração depois falou que o problema era os desenhos animados. Mais pra frente era a música, era o rap, era o funk. Mais pra frente já se torna já a televisão. E mais pra frente, e vai sempre, nunca é... O problema nunca é do verdadeiro causador, que é o Estado. Quer saber por que tem gente invadindo escola e fazendo o que não deve? Vai procurar na base da família, vai procurar no fato de que vocês estão pagando cada vez menos para os professores e dando mais responsabilidades, vai procurar no fato de que a criança passa sem precisar saber as matérias, vai procurar no quanto esse pai tem que sair de casa 5 horas da manhã e voltar 9 horas da noite e não conseguir ver o filho dele. Isso aí, Ele faz negão. ideia do que está rolando com o filho dele. Levantou a bola, o culpado é o Estado. E o problema é que a maioria dos brasileiros quer uma solução rápida. E o que o político experiente como o Lula faz? Entrega o que a população quer ouvir. Bota a culpa agora nos videogames. Dani, o que não deveria fazer sentido por conta da idade dele, nem da tecnologia, é um raciocínio lógico que o Léo trouxe aqui, né? De falar que ele não tá avançado, não tá na área da tecnologia e tudo mais. Porém, ele não pode falar isso e atribuir a violência dessa criançada de hoje só ao videogame, porque existe um trabalho social educativo que tem que ser olhado com carinho. E nisso ele tem que ter competência. Ele não quer olhar para a tecnologia, tudo bem, mas vamos olhar para a educação? Olha, Rodolfo, acho que vocês colocaram pontos que Eu peguei carona na teoria do negão e escrevi aqui. Com certeza, que são essenciais, tá? Por mais que o presidente ele já esteja com uma idade avançada, essa é realmente uma visão de parte da população, principalmente aquelas que não têm contato com esse universo, né? Então ele acaba falando para esse nicho, para essas pessoas. No entanto, ele como presidente, não é tanto que vocês colocaram aqui, é uma reunião para debater ações integradas de segurança nas escolas e vem ele falar sobre os jogos eletrônicos, não é? E aí, por que eu falo dessa reunião? Bom, se é uma reunião para pensar ações integradas, não é? O porquê de se colocar uma fala em que ele não tem certeza se essa é ou não a razão. Porque quando a gente chama esse tipo de reunião, são especialistas, são os ministros, bom, quais são os estudos e as organizações que já trabalham com esse tipo de trabalho, para que nós possamos definir linhas estratégicas que o governo pode fomentar e pode implementar. Mas não... Eu posso até citar o SafeNet, não é? É uma organização que é voltada às questões relacionadas à internet, à segurança das crianças e adolescentes, não é? Neste ambiente virtual. O por que não pegar os estudos que esta organização já realizou, o trabalho, a expertise e de alguma forma tentar, não é, como parceiros, ampliar isso e tentar pensar em novas formas. Mas não, tentam simplificar, como vocês colocaram aqui. Simplificar para, bom, eu estou tentando fazer algo, então eu jogo ali para a população uma fala que não faz sentido algum. O negão falou assim, bom, eu joguei, eu tive meu Atari aos 8 anos, eu também tive meu Atari. E era interessante porque era mal visto, na minha época, meninas jogar videogame, né? Isso não, além disso, tinha isso, né? Eu era proibida de jogar, muitas vezes, de jogar videogame por conta disso e até mesmo de poder brincar com skate, por exemplo, né? Então, e as coisas foram avançando ao longo do tempo. Como, olha, eu acho que o negão, vocês foram brilhantes aqui, porque ele trouxe um outro aspecto também que eu usava muito em aula, que é a questão educativa, como você utiliza essas novas tecnologias, os games, não é, como forma de educação também. Agora, ele se restringiu, foi uma fala totalmente inadequada que a gente vai ter que concordar com Felipe Neto. Isso é o mais triste. Bissoli, eu gostei do exemplo que o Léo deu aqui, e eu peguei carona também, o negão também. Falei, eu joguei Mario Bros e não fui encanador. Eu jogava Mortal Kombat, meu amigo, e não saía arrancando a cabeça de ninguém. Não dava fatality na vida real. Exatamente, pelo amor de Deus, não tinha essa. Fighter. Essa geração atual, que está na casa dos 6, 7, 8 anos, talvez tenha uma realidade diferente.
na hora de educar, né? Você não pode falar um pouco mais alto, que essas pessoas já entram numa casinha. Você não pode dar um jogo que... Eu não sei qual que é a realidade dessas pessoas. Talvez faça sentido o que o Lula falou também, porque os jogos são mais violentos do que também na nossa época. Hoje, vou te dar um exemplo, tá? O único jogo que você tinha sangue de verdade era ali o Mortal Kombat, que dava os fatality. O Street Fighter não saía sangue, o Double Dragon não saía sangue. Verdade, bom. Hoje você tem tudo que você for atirar, o sangue joga na tela e tudo mais. A gente não sabe se o Lula tem uma certa razão no que ele está falando. Às vezes uma porcentagem pequena, talvez ele mudou o discurso, tenha mudado o foco do discurso, mas tem lá a sua razão também no que ele fala, você não acha? Eu acho que assim, tem coisas diferentes de tempos em tempos. Eu acho que o Lula realmente está descontextualizado da realidade, isso é inegável. O filho dele falou, Felipe Neto falou, todos aqui na mesa vão meio que concordar nesse sentido. Desculpa, é a geração alfa, de 2010 a 2025, você considera a geração alfa. Todos vão em alguma proporção concordar. Agora, também é inegável que os jogos mudaram. Hoje os jogos de realidade aumentada trouxeram outra forma de enxergar também. Existem alguns jogos e desafios na internet que levam pessoas a cometerem crimes de verdade. Então eu acho que assim, nós temos que chegar no meio do caminho com tudo isso, a entender o que as novas tecnologias estão trazendo e o quanto isso pode gerar efeito psicológico nas pessoas e o quanto também os jogos tradicionais de armas por si só podem levar a essa violência. Agora, sobre um outro aspecto, e aí eu falo um pouco por acompanhar, minha esposa é psicóloga especialista nessa coisa de maternidade, parental, e a gente discute muito as novas tecnologias, não só para esse tipo de violência, mas hoje os pais substituem o cuidado com os filhos por uma tela. Então aquelas crianças como nós, que cresceram tendo habilidades físicas, aprendendo uma série de coisas, hoje são colocadas numa tela para se distrair. E isso vai gerando efeito muito pior do ponto de vista de déficit de atenção, de hiperatividade. E tudo isso somado vão gerando efeitos psicológicos nas pessoas. Então um sujeito que chega a um extremo como esse, não é só o jogo de violência, é uma série de fatores das novas tecnologias que levam aquela pessoa a ter uma mentalidade e uma forma de raciocinar diferente. Então acho que falta uma política pública, aí, senhor presidente Lula, o senhor, enquanto presidente da República, não tem autoridade melhor de fazer realmente um estudo e uma política pública para essas novas crianças que hoje surgem, de ter um acolhimento do ponto de vista de formação psicológico, social, e, enfim. Não dá para dizer que é só o jogo de arma, é toda uma política pública que não é feita para essas crianças. O controle dos pais era maior, realmente. Não tinha parado para pensar nisso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa mesa do debate de hoje aqui, dessa mesa mais democrática da televisão. Já acabou? Já acabou, Dani. Você acredita que já acabou? Passou rápido, né? Antes do final. Rápido, já vou tomar uma bronca. Não, 10 segundos, só para dar os parabéns aqui pra Mel, que hoje está dirigindo o programa, chegou aqui como estagiária, começou Linha de Frente como estagiária, era a menina que trazia a pauta e a água. Negócio eu puxo o saco, Não, sou mesmo. Quero dizer mais sobre a Melina Braga, essa menina que está me dirigindo hoje, que ela é quase 20 anos mais nova do que eu, foi minha amiga de faculdade. Sério? Foi uma das percussoras, grande responsável por estar na Jovem Pan hoje. Legal. E é um enorme prazer tê-la me dirigindo, cara. Você é um fenômeno. E dessa forma nós vamos encerrando esse programa que foi dedicado à Melina, tá? Nós vamos encerrando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica agora com a programação da Jovem Pan. Jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.